Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Reciprocidade, uns para com os outros. Hoje pela manhã eu fiquei muito triste com a notícia do falecimento da irmã de um grande amigo. Sabe esse tipo de amigo mais chegado que irmão, que a Bíblia fala? Exatamente, um amigo assim. Liguei para ele para falar da tristeza ao receber a notícia. E o meu coração experimentou justamente o que Jesus experimentou em relação a Lázaro. O meu coração se encheu de íntima compaixão. Eu chorei, eu fiquei triste. E eu tentei ministrar amor ao meu amigo. E fiquei pensando como isso tem sido raro hoje, como isso tem sido difícil, como nós nos esquecemos dessas questões. Porque é preciso que haja uma situação de luto para ministrarmos amor. Porque a dor do outro só é sentida de vez em quando. E comecei então a pesquisar na palavra do Senhor algo que pudesse compartilhar com vocês. Nós sabemos muito, temos muita teoria. A Bíblia nos mostra o que é ser crente. A Bíblia nos ensina como ser igreja do Senhor. Mas no dia a dia nós nos esquecemos do básico. E é importante percebermos o quanto a Bíblia quer nos ensinar, a nos trazer de volta a essa realidade de que a igreja tem uma obrigação sim, de zelar por quem é, pelo que faz, como se apresenta ao mundo, a quem representa. E eu me deparei com um texto que abençoou muito meu coração, Colossenses, no capítulo 3, e eu vou ler a princípio do verso 1 ao verso 17. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e pequenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados, à medida que aprendem a conhecer seu Criador e a se tornarem semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se da compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Daí para frente ele traz alguns conselhos às esposas, a fim de que se sujeitem aos seus maridos,
assim como a igreja está sujeita ao Senhor, maridos amem suas mulheres e não as tratem com aspereza, filhos obedeçam aos pais, porque isso agrada a Deus. Pais, não irritem seus filhos, porque eles podem desanimar. Escravos, tratem o seu trabalho com muita sinceridade, com muita dignidade, não apenas quando o seu patrão está observando, mas faça isso como se fosse para o Senhor. E ele termina: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e o Senhor a quem servem é Cristo. Mas, se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. E fiquei pensando, Paulo teve essa preocupação pastoral em levar esse tipo de ensino aos colossenses, e a Bíblia nos mostra então que vários outros autores, além de Paulo, trouxeram preocupações singelas, preocupações pastorais, preocupações muito particulares em relação ao rumo que a igreja estava tomando. Isso tem a ver com o dever que cada crente tem para com o outro. É importante entendermos que o exercício da reciprocidade é algo inerente à condição cristã. E às vezes não tratamos assim. Não tratamos os outros como gostaríamos de ser tratados. E eu quero então compartilhar com os amados que estão assistindo a esse vídeo nesse momento alguns ensinamentos bíblicos que trazem crescimento a cada um de nós e que servem de lembrete quanto à nossa real situação diante de Deus e dos homens. Por exemplo, Paulo, ele traz alguns lembretes, algumas exortações, alguns conselhos a que voltem ou a que permaneçam no caminho de ser uma igreja que agrada a Deus, de cumprir o mandamento bíblico, de ser amoroso, de não tratar os outros de uma forma equivocada. E em Romanos capítulo 14, verso 13, Paulo coloca: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Que ensino profundamente bíblico, algo inspirado por Deus. Não julgarmos uns aos outros, não servirmos de pedra de tropeço na vida das pessoas. Cá entre nós, quantas situações nós vemos em que alguém julga uma pessoa a quem amamos. Às vezes nós julgamos as outras pessoas, somos julgados também, mas o ensino bíblico permanece: não julguemos uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar. Ainda em Romanos 15, 1, nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele estava falando de algumas pessoas dentro da igreja que têm algumas debilidades, algumas dificuldades em se comportar bem, algumas dificuldades em aprender e colocar em prática. E às vezes nós nos comparamos com essas pessoas, fazemos o que estava no versículo anteriormente dito e julgamos as pessoas. Nós que somos fortes, Paulo faz aqui um apelo à consciência de cada um. Se você se vê como forte, ajude a quem é fraco. Ainda em Romanos 15, 7, portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Que coisa linda! Aceitem-se uns aos outros para que Deus seja glorificado. Às vezes nos esquecemos que a glorificação do nome de Deus passa pela instrumentalidade do ser humano. Nós somos instrumentos de glorificação do nome de Deus quando, de fato, aceitamos uns aos outros. Eu tenho lá meus defeitos. Os outros também têm. E da mesma forma como eu quero ser aceito, eu preciso aprender a aceitar as pessoas como elas são. Às vezes entendemos que algumas pessoas se tornam até pesos em nossas vidas por não entendermos isso. É preciso aceitarmos uns aos outros. Romanos 15, 14. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem
que podem ensiná-las uns aos outros. Tem uma versão que diz que as pessoas estavam cheias de conhecimento, de todo conhecimento, e aptas para admoestar umas às outras. Admoestar é aconselhar, com veemência, com rigidez, com firmeza. E para que isso aconteça, é necessário ter autoridade de vida. E essa autoridade de vida vem justamente quando nós percebemos que Paulo constatou no comportamento das pessoas que os corações estavam cheios de bondade. Estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas. Justamente porque estavam tentando colocar em prática, o coração estava cheio de bondade. E nós precisamos aprender com os romanos. Depois disso, Paulo ainda aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, verso 25. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Que coisa interessante. Lendo esse texto, a gente vai observar uma preocupação de Paulo, que deveria haver honra e um cuidado maior com as pessoas que tinham menos atenção dentro do rebanho. E às vezes fazemos justamente o contrário. Quantas pessoas são desprezadas dentro das igrejas, quantas pessoas são desprezadas em nossa vida, em nossa família, em nossa parentela. E precisamos aprender então com os coríntios, que a harmonia entre os membros é a chave para que algumas pessoas sintam-se honradas e não desprezadas. Precisamos aprender sim a cuidarmos muito bem uns dos outros. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Saúdem uns aos outros com ósculo santo, com um beijo santo. Queridos, um beijo santo só vem quando a alma é santa, quando o coração é santo, quando a mente é santa, quando a vida é santa. Essa é justamente a estratégia de Paulo, que o beijo seja apenas um simbolismo, um reflexo, na verdade, de um coração puro, de um coração limpo, um coração que agrade a Deus, um coração que esteja na presença do Pai. E quando a gente observa Paulo falando aos coríntios, nós podemos pensar que isso também pode e deve acontecer em nossas vidas. Depois Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 13, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Ele está fazendo um apelo aqui para que sejamos servos uns dos outros. Quem não gosta de ser servido, não é mesmo? Mas servir, será que aprendemos? Será que entendemos que isso é dever, é obrigação, mas ao mesmo tempo é um privilégio daquele que pertence ao corpo de Cristo? Então ele fala aqui que você é livre para ser escravo, você é livre para servir, você é livre para ver que o outro exerce senhoria sobre sua vida. E nem sempre estamos atentos a isso. Aprendamos com os Gálatas. Em Gálatas 5,15, há uma expressão que, se não fosse tão triste, seria até engraçada. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Ah, queridos, são tantas mordidas que nós damos uns nos outros, e há tantas maneiras de morder o próximo. Paulo estava preocupado com os Gálatas, porque estava vendo no seio da igreja pessoas que estavam se devorando, pessoas que estavam se mordendo. E o pior tipo de mordida é a mordida velada. Há muitas situações dentro das igrejas que não são esclarecidas, membros que não se falam, membros que julgam, membros que amaldiçoam, membros que não tratam com amor, membros que não conseguem compreender a diversidade. Cada um tem as suas características próprias e nós devemos aprender a respeitar isso. Gálatas 5,26. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Ele traz aqui dois ensinos: não ser provocador e não ser invejoso. Nós fazemos tanto isso.
às vezes de uma forma até inconsciente, provocamos as pessoas e a inveja. Como a inveja tem invadido o coração dos cristãos. Nós precisamos rever essa visão bíblica de uma vida santa que não inveje e que não provoque as pessoas. Gálatas 6:2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Está falando aqui de levar os fardos. E se nós analisarmos o contexto, vamos ver que estava se tratando aqui de algumas pessoas que estavam passando por algumas tentações. Esse é um caminho pedregoso, o caminho da tentação. Somos tentados a todo instante. O inimigo é especializado nisso, em nos fazer cair em tentação. Mas aqui está a orientação bíblica, que podemos abençoarmos uns aos outros, para que no momento de tentação as pessoas se sintam fortalecidas, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Assim cumprireis a lei de Cristo, diz outra versão. Cumprir a lei de Cristo é olhar o outro com misericórdia, é olhar o outro com compaixão, não apenas chorar num dia de luto, mas chorar quando o outro peca e pedir a Deus que dê os recursos de restauração àquela vida. Ser instrumento de perdão, ser instrumento de amor, ser instrumento de pacificação na vida das pessoas. Paulo então se volta aos Efésios. Efésios 4:32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Tratar os outros com compaixão, perdoar assim como Cristo fez. Às vezes eu fico muito preocupado com alguns crentes que notoriamente não conseguem perdoar, mas oram a oração dominical, a oração modelo. Em determinado momento, sem saber, sem estarem atentos a isso, estão buscando uma condenação para a sua própria vida. Quando dizem, Pai, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os meus adversários, os meus devedores. Ora, se você não perdoa, você está pedindo que o Pai não perdoe você também. É preciso então aprendermos a perdoar. É interessante quando o texto fala, sejam bondosos e tenham compaixão. Compaixão é você entrar na pele do outro, sentindo o que o outro está sentindo, a dor que o outro está sentindo. E chorar com isso. Não deixe que aconteçam situações extremas na vida para que você ministre compaixão. Aprenda a fazer isso de uma forma rotineira, porque é isso que agrada a Deus. Ainda aos Efésios, Paulo diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar uns aos outros. Ver que o outro é autoridade sobre a sua vida. Ver que o outro é instrumento de Deus. E nem sempre estamos atentos a isso. Paulo agora se volta aos Colossenses. Colossenses 3,19. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. E é interessante que nesse texto de Colossenses 3, ele fala que eles se despiram da natureza antiga, mas precisam se revestir da nova natureza, uma natureza livre de pecados. E é por isso que ele coloca, não mintam uns aos outros, porque isso faz parte da antiga natureza e não da nova natureza em Cristo Jesus. Ainda aos Colossenses 3,13, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem, uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. O coração tem que estar agradecido para que possamos ser instrumentos de reciprocidade, instrumentos de mutualidade, instrumentos de auxílio mútuo entre os irmãos, entre as pessoas. Por fim, ele se dirige aos Tessalonicenses dizendo, portanto,
Animem-se uns aos outros com essas palavras. Palavras de fugir do pecado. Palavras de permanecer no amor de Cristo, de fazer a vontade do Pai. 1 Tessalonicenses 5,11, a primeira lida foi em 4,18, 1 Tessalonicenses 4,18, ele coloca, portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Eu gostaria muito que cada um pensasse nesse versículo e refletisse esse versículo sobre a sua própria realidade. Paulo afirma, continuem fazendo isso, animem e edifiquem a vida uns dos outros, assim como vocês têm feito. Que igreja fantástica! Que igreja modelo! Nós precisamos ser Tessalônica. Nós precisamos viver assim, edificando mutuamente nossas vidas. Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Tiago 5,9. Irmãos, não se queixem uns aos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. E todos conhecem o final. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Gosto muito da nova versão transformadora que diz assim: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Quantas coisas foram colocadas aqui? Amar, aconselhar, saudar, cuidar, sujeitar, suportar, não invejar, não julgar, não se queixar, não maldizer, não morder, não provocar, não mentir, confessar os pecados, orar uns pelos outros, perdoar, edificar, ensinar, encorajar, aconselhar, servir, levar as cargas, consolar. Nós precisamos desenvolver isso em nossa vida. Dizermos que somos cristãos é simples, é fácil, mas vivermos como manda a Bíblia, seguindo essas orientações de Paulo, amando do Senhor Deus, é que é um pouco mais complicado. É preciso que a graça e a misericórdia de Deus seja derramada em nossas vidas e é preciso que a consciência do amor de Deus sobre nós imputa sobre nós responsabilidade uns com os outros. Vivamos assim, reciprocamente, abençoando uns aos outros, fazendo a vontade do Pai e cumprindo a lei. É isso que Deus deseja para mim e para você.